Renji, filho do Lorde Demônio, virou fugitivo após perderem uma guerra. Ele se matricula numa academia de heróis para restaurar a liberdade da família, mas acaba conquistando todas. Líderes do clã da Justiça se reuniram para derrotar o Lorde Demônio Batian por deixar seu culto causar caos. Batian tentou defender seu culto, mas os líderes o lembraram que lhe ofereceram um lugar e ele matou o mensageiro. Eles o ordenaram a se entregar para execução ou ser picado em pedacinhos. Batian perdeu a cabeça e liberou seus poderes, jurando virar um peixe inútil se não os derrotasse. Após uma batalha, o temido Lorde Demônio virou um salmão, pois seu juramento falhou. 13 anos depois, nas ruínas de seu palácio, Batian vê uma sombra e se esconde, achando que os homens do clã voltaram para matá-lo. É Renji que voltou do mercado. Após pular em seus braços e chorar, Batian avisa Renji para não ir à cidade, pois o clã da Justiça o atacará se descobrirem sua identidade. Confuso, Renji pergunta se ele fala dos que guardam e ajudam a cidade. Batian explica que, embora sejam compassivos com civis, viram selvagens sanguinários ao encontrar alguém do culto. Após a batalha de 13 anos, foram atrás de todo membro do culto, por isso, ele se escondeu nas ruínas do palácio. Para acabar com essa vida vergonhosa, Batian diz a Renji para se matricular na Academia da Justiça, obter o certificado de bem e tornar o culto oficial como o próximo Lorde Demônio. Isso daria liberdade aos membros, mas Renji pergunta por que não fazem um certificado falso com suas conexões. Batian lembra que o mundo odeia o culto e invoca Li, uma versão caipira do Homem-Sereia, maior mestre de descrição e disfarces do culto. Li deve levar Renji à academia e ajudá-lo a se matricular, escondendo sua identidade de herdeiro. Batian se emociona ao enviar o filho, mas Renji se empolga em deixar o perdedor e foge com Li. Chegam na Academia da Justiça. Li explica que só treinam os melhores para serem espadachins dignos do certificado. Ele faz Renji carregá-lo, dizendo ser parte do treinamento. Na academia, um instrutor ordena a fuga de membros do culto, pois serão executados se tentarem entrar. Nesse momento, um perdedor é expulso por Chang, chefe da guarda da academia, por usar símbolos do culto. Ele diz que são só suas iniciais. Após executá-lo brutalmente, Chang avisa que quem for pego sofrerá destino pior. Renji quase se mija, mas Li diz que não há problema, pois ele não tem símbolos do culto. Guardas anunciam que o filho do Lorde foi visto e conseguem um manequim idêntico. Ordenam que o matem, Renji tenta se esconder, mas Chang o nota e manda levantar. Li troca suas roupas e o transforma de covarde em diva deslumbrante. Chang e os guardas se encantam com a beleza de Renji, e ele entra na academia. Depois, Renji suspira aliviado, mas leva um susto ao ver Li como uma drag queen bombada. Mao Li diz que ninguém descobrirá suas identidades. São atacados por uma garota, Mingzu. Ela afirma que ele é do culto, e Renji aceita seu destino, achando que será decapitado. Mingzu, na verdade, falava de Li, que ela pensava estar atacando uma garota indefesa. Ao ouvir isso, Li arranca o disfarce, elogia sua inteligência e pergunta como ela descobriu que ele era do culto. Mingzu diz que era óbvio pelo rosto horrível dele, mas Li fica orgulhoso, pois ela não insultou seu disfarce. Eles começam a duelar, mas após Li contra-atacar facilmente, Mingzu decide ir com tudo. Li percebe e se prepara, mas um figurante irrelevante se choca com eles. Com a poeira baixando, Li diz a Renji para se esconder e promete protegê-lo antes de fugir. Mingzu vê e agride o aspirante a herói, mas ele insiste que ela era fraca demais para parar Li, por isso ele ajudou. Enquanto discutem, Renji tenta fugir, mas Mingzu o agarra. O herói decadente implora por papel higiênico, dizendo que não aguenta mais, então Renji lhe dá um lenço. Após agradecer Renji e fugir, Mingzu expressa seu ódio por homens e o abraça, perguntando seu nome. Ele revela tolamente seu nome verdadeiro e ela se apresenta como membro do comitê de disciplina da academia, prometendo ajuda. Renji só pensa em fugir para trocar as roupas femininas. Enquanto leva para a cerimônia de entrada, Mingzu para e pergunta se ele sabe algo sobre o culto. Renji nega, mas ela tira um pôster com o rosto dele. Após listar cada detalhe da vida de Renji, até sua refeição favorita, Mingzu diz que não o acharam, pois ninguém sabe seu nome. Enquanto tenta recuperar o fôlego pelo medo, Mingzu pensa que a menção do filho do Lorde Demônio assustou a garota. Ela promete protegê-lo até encontrarem o Lorde Demônio e seu filho. Renji pergunta o que fará ao encontrá-lo. Mingzu demonstra seus planos de arrancar brutalmente suas vísceras. Renji fica ainda mais aterrorizado, ela o leva ao local da cerimônia de entrada e sai. Renji olha ao redor e perde o medo, pois todos os alunos parecem felizes e corretos. Mingzu sobe ao palco para apresentar o diretor da academia, que entedia a todos com seu discurso. Mingzu pede que ele vá direto ao ponto, e o velho pede a todos para recitarem o juramento. No momento seguinte, os alunos antes alegres revelam sua natureza maligna e recitam um juramento para destruir brutalmente tudo ligado ao culto. Renji quase faz xixi e tenta escapar, mas Xian bloqueia a entrada com os guardas. Renji se esgueira de volta à multidão e se esconde enquanto levantam uma bandeira, que é um manequim dele. Após Mingzu incendiá-lo para elevar o ânimo, a bola do destino é lançada no ar.
Quem pegar ganha um prêmio incrível. Os alunos brigam, Randy vê a chance de fugir. Ele corre para a saída, a bola cai nas mãos dele e ele vai parar no palco com o diretor e Ming-Zu, enquanto todos o aplaudem. Ming-Zu explica que a academia faz o evento todo ano para celebrar os novatos e dá a Randy uma escultura do diretor, que vale 10 anos de cultivo. Randy ainda está em pânico, enquanto todos fofocam sobre o prêmio incrível. Ming-Zu pede para Randy se apresentar e dizer sua seita, o que não seria problema se ele tivesse uma como qualquer membro de clã. O coração dele acelera de novo, e os alunos perdem a paciência, exigindo saber por que ele não fala. Ele diz seu nome e que não tem seita, o que deixa todos desconfiados. Mas Ming-Zu o defende, dizendo que ele deve ser de família camponesa. Assim que Randy se alivia, o diretor oferece testar seu cultivo para ver se ele é digno. Randy quase aceita, até que o diretor diz que vai testar por sinais de cultivo de culto. Randy logo diz para não se estressar por um mero aluno, e isso faz todos pensarem que ele é um cara respeitoso. O diretor insiste e começa a correr atrás de Randy até suas pernas velhas darem cãibra. Randy aproveita para sair, mas o diretor libera a palma de cultivo e o derruba. Felizmente, isso só o enche de paz, sem expô-lo. Ming-Zu o ajuda a levantar, mas ele entra em pânico. Seus seios falsos caíram e todos podem ver, até Ming-Zu. Todos dizem que ele é um cara infiltrado. Ming-Zu o defende de novo, mas eles não aceitam. Então, ela puxa as roupas de Randy e o beija, deixando todos paralisados. Ming-Zu lembra que prefere beber esgoto a tocar num homem. O beijo prova que Randy é uma garota que usa próteses para esconder a insegurança. Minutos depois, Randy ainda surta com os corridos. Ming-Zu pergunta se ele mente sobre algo mais. O olhar louco dela o faz entrar em pânico, então ele jura que está dizendo a verdade sobre o resto. Ming-Zu o leva para o segundo teste de nivelamento. Lá ela explica que o teste decide quais alunos vão para a turma superior, a avançada ou a comum. Chiang aparece para liderar o exame. Para começar, ele pede para se apresentarem e dizerem seus clãs. Minshu é chamada primeiro. Após mencionar vir do clã Montiwa, Chiang tenta provocá-la, mas ela o evita como um objeto amaldiçoado. Randy pergunta como ela sabe tanto da academia, mesmo sendo caloura. Ela explica que, crescendo em seu clã, sempre esteve perto da academia. Depois que Randy se apresenta sem clã, Shang o encara como lixo, dizendo que a academia perdeu a moral por aceitar camponeses. Resolvido isso, ele define o primeiro teste, corrida de 50 voltas no local. Assim que os alunos saem, ele para Randy e diz para ele dar 100 voltas. Quando Randy pergunta o porquê, ele orgulhosamente admite odiar gente como ele, mas logo depois choca-se ao ver Randy já ter terminado e se pergunta como. Minju o alcança e diz que ficou mais rápida após o cultivo do diretor. Depois, se reúnem para um teste técnico, e Chang explica que os resultados mostrarão a diferença entre nobres com maestria em armas e camponeses sortudos. Seu discurso dá a um pirralho inútil confiança para a primeira tentativa. Porém, após se gabar, o idiota sem noção quase castra Chang. Após Chang o repreender por um tempo, Randy decide usar as 3 facas de uma vez. Chang pergunta se ela tem algum problema mental ao atirar as facas no ponto mais difícil. Com os alunos babando por ela, Ming-Ju protege Randy dos tarados, e Chang fica mais irritado. Ele então reprova Randy, dizendo que nunca passará no teste. Quando Randy pergunta o porquê, ele admite odiá-lo de morte. Ming-Ju logo o defende, mas Chang insiste que pode fazer o que quiser. Ele diz a Ming-Ju que seu status nobre é inútil, pois pode rebaixá-la à plebeia por protegê-los. Ming-Ju fica furiosa, e ele continua zombando dela até um tornado de girassóis o mandar para o limbo. Todos em choque, Himeng, uma pequena gnoma, odeia trapaceiros e recusa o teste. Chang exige saber quem o desafia, então Himeng pede a um idiota obcecado por meleca para erguê-la estilo Simba. Dizendo ser da seita Girassol, ela sobe ao palco e insiste que Randy merece passar. Ao prometer lutar por justiça, Chang pergunta se ela passou nos testes anteriores, e admite que falhou em ambos. Chang decide usar o último teste de poder para calá-la, e diz que ela sairá da academia se não o vencer em um duelo. Himeng concorda e diz que ele deve se desculpar com Randy, e reconhecer seus resultados. Sua bravura surpreende Randy, e Chang ferve de raiva. Himeng se posiciona para o ataque, e Chang se prepara para contra-atacar. Após esperar, ele fica irritado com Himeng por ser lenta, e Randy percebe que ela está apavorada. Isso deixa Chang mais irritado, então ele a espanca até ela cair. Ele pergunta se ela aceita sua decisão. Após aceitar a derrota, Himeng insiste que Chang está errado, e isso o faz lembrar do pai dela. Ao tentar se gabar do clã, Chang manda ela calar a boca, pois a única habilidade é correr como covardes. Isso abala Himeng, então ela o desafia novamente com lágrimas. Enquanto Chang continua provocando o pai e o clã, Himeng se levanta para lutar, mas ele a detém e a joga contra as tábuas. Apesar disso, Himeng fala do sacrifício do pai e Randy se lembra de como o cuidava. Nesse momento, Himeng se levanta para lutar pelo respeito do clã e Chang decide ir com tudo. Mas ao atacar, Randy bloqueia e o força a recuar, surpreendendo a todos. Agradecendo a Himeng por enfrentar Chiang, ela desafia o canalha para um duelo.
Irritado, Chiang aceita e ataca. Renji agarra He-Meng e começa a desviar. Chiang fica mais intenso. Renji transforma He-Meng numa bola de basquete, dribla Chiang e faz uma cesta de 3 pontos, passando He-Meng para Mingzu. Isso enfurece Chiang, mas enquanto Renji desvia, todos se perguntam por que ela não revida. Renji se lembra de Baoxian dizendo que ela não podia usar Kung Fu da seita no Reino Mortal. Não só a expuria, mas ela tinha poder demais. Após nascer, cada mestre da seita a treinou com todas as técnicas. E como se não bastasse, os líderes do clã Raias passaram seu chi a ela no ataque ao palácio. Um ataque destruiria a oponente e revelaria seu poder como herdeira do Lorde Demônio. Baoxian a ensinou uma habilidade da seita contra valentões, e Renji a usa para surrar Chiang. Todos lutam para acreditar. Chiang reconhece a habilidade da seita que ela usou, mas antes que ele possa falar, a habilidade drena todo o seu ki até ele desmaiar. Um homem a cavalo interrompe o teste e He-Meng exige saber quem ele é. Mingzu a cala e cumprimenta o reitor de disciplina, mas ele a trata como figurante, irritando He-Meng. Mingzu a segura, e o reitor pisa na cabeça de Chiang com nojo, dizendo que há um espião da seita entre eles. Ele ordena que o culpado se renda, e Renji se preocupa, pois pode não escapar. Após olhar Chiang, o reitor acusa Renji de ser discípula da seita, pois nenhuma caloura seria tão forte. Mingzu a defende e lembra que ela venceu o cultivo do diretor. O reitor insiste que Renji é a suspeita e chama a testemunha. Seus homens trazem Salian numa maca, e o coração de Renji dispara. Salian a reconhece e rasteja como um louco assustando Renji, mas Salian só agarra as pernas dela e diz que estava preocupado, pois Lee deve ter tentado matá-lo. Enquanto ele panica, o reitor explica que Salian foi infectado por um veneno do reino demoníaco, com magia da seita. Renji reconhece, mas é só o molho que ela fez com Leaf para peixe. Ela se lembra que um pouco deve ter caído no cachecol que deu a Salian. Salian chora por Renji, e o reitor se lembra que só um assassino da seita usou tal veneno. Ele usa uma habilidade de lâmina para expor Lee, que o seguiu o tempo todo. Renji fica animada, mas o reitor ataca, e ao chocarem espadas, ele pergunta como Lee ainda está vivo. Lee diz que não pode ser derrotado tão fácil e foge para as montanhas com o reitor o seguindo. Minutos depois, Mingzu e He-Meng garantem a Renji que ele entrou na turma de elite. Ele fica animado para ouvir os resultados, mas ao chamarem seu nome, o anunciante diz que ele está na turma problema. Isso preocupa a todos, pois um novato inofensivo não sobreviverá lá. Minutos depois, na turma problema, Renji olha chocado enquanto um maluco se ferve para aumentar o cultivo, e uma aspirante a modelo de OnlyFans pratica suas armadilhas. Enquanto Renji tenta se encaixar, ele vê Coachman, o idiota que quase foi executado por usar roupas de culto. Ele então vê Salian, que também foi para a turma problema. Salian diz que está feliz em vê-la, e Renji pergunta se ele sabe por que a escola tem uma turma tão estranha. Renji espera respostas, já que cresceu perto da academia como Mingzu, mas Salian diz que não há nada estranho na escola, e Renji percebe por que foi enviado. Logo, Renji ouve alguém reclamando da turma horrível, fica animado, mas percebe que é só He-Meng. Ela concorda que a turma é errada, mas enquanto Renji espera seu plano, He-Meng decide virar a professora de matemática. Momentos depois, Renji se pergunta como sobreviverá a turma quando todos sentem uma energia escura e se assustam, mas é só o reitor. Após ele entrar, He-Meng grita para ele sair da frente, mas o reitor a culpa por ser do tamanho de uma figurinha. Ele então tira pontos dela por parar um teste e subir no palco do torneio sem permissão. Todos ficam confusos. Ele explica que cada um tem 100 pontos, e quem perder todos será expulso. Após ver as ofensas, o reitor fica irritado e começa a tirar pontos de todos, mas fecha o livro sem chamar o nome de Renji. Ele fica confuso de novo e se pergunta por que foi banido para a turma sem ofensa. Então o reitor diz que seu caso é especial, perdeu os 100 pontos por agredir um professor. Isso significa que ele é o primeiro aluno a ser expulso. Ao ouvir isso, Salian e He-Meng pulam na frente de Renji e pedem para serem expulsos também. O reitor aceita, mas um dos guardas é arremessado pela porta da sala. No instante seguinte, Mingzu entra com outro guarda ferido e se recusa a deixá-lo expulsar Renji. Ela insiste que Renji é a vítima, pois Chiang tentava fazê-la falhar. Ela explica que Chiang aceitou o duelo, mas o reitor Yue Wei não quer mais ouvir. Quando Mingzu continua discutindo, Yue Wei ameaça cortar os pontos dela. Ele diz que seu status de herdeira do clã Mount Hua não significa nada, mas Mingzu arranca o distintivo e aceita uma dedução de 20 pontos. Ela decide se rebaixar para a turma problema e aceita qualquer punição dele. Isso faz Renji perceber o quanto ela se importa, enquanto Yua lembra que ela tem muito mais a perder que Renji. O diretor entra e diz que Chiang seria o professor da turma problema, mas o fracote foi nocauteado, então a turma precisa de um novo. Yue Wei mais uma vez expressa seu desgosto por Chiang. O diretor explica que planejava ser o novo professor, mas como Yue Wei está aqui, ele pode assumir. Yue Wei e todos congelam em choque. Salian se anima, pois Yue Wei é um dos maiores professores da academia. O diretor ainda premia Renji e Mingzi com 5 pontos cada, e Renji ainda pode ser estudante.
Como recompensa extra pela amizade, ele os designa para o mesmo dormitório. Mais tarde, Mingzi fica animada para ver o novo dormitório, enquanto Renji treme, pois não consegue manter a farsa com ela por perto todo dia. Ela o prende na parede com as coxas e o chama de filho do Lorde das Trevas. Renji quase faz nas calças, pois não esperava que Mingzi descobrisse. Ela queria surpreendê-lo com uma boneca. Ao escondê-la, achou sua roupa e percebeu que ele fingia ser uma garota para ficar na academia. Sem desculpas, Renji admite, mas jura que não quer fazer mal a ninguém. Após explicar seu objetivo de conseguir o certificado de bondade e uma boa vida para a família, Mingzi concorda que ele é um bom sujeito. Ela o observou o dia todo para encontrar intenção maligna, mas não achou, por isso sua cabeça ainda está no lugar. Ela sabe que ele não pode estar na academia e, por odiar a seita, decide denunciá-lo. Ela lembra do beijo que compartilharam na academia. Ela para e faz Renji prometer manter a farsa, pois seu clã perderá a honra se souberem que beijou o filho do Lorde Demônio. Renji concorda imediatamente, pensando estar seguro com um membro honesto dos clãs da justiça. Mingzi, porém, ameaça enviá-lo ao Lorde se tentar algo suspeito. Mais tarde, Mingzi usa a lança para se separar de Renji, para que ele não tente nada à noite. Renji aceita, pois ela pode castrá-lo se ele a tocar por engano. Dormir se torna impossível, pois Mingzi fala mais dormindo do que acordada. No dia seguinte, eles se encontram com a turma problema para a primeira lição. Yue diz para não esperarem moleza, pois tem exigências rigorosas. Como são todos rejeitados, ele irá com o treinamento mais brutal, e quem falhar será tratado brutalmente. Para a primeira aula, ele diz para formarem pares para duelos em um ringue. Cada um usará seu Ki, e o perdedor perde 5 pontos enquanto o vencedor ganha 5 extras. Isso faz Renji entrar em pânico, pois ele usa um Ki da seita e um movimento explorar sua identidade. Felizmente, Mingzi entra como parceira de duelo para que ele possa lutar sem técnicas da seita. Yue não os deixa fazer dupla e decide lutar contra Renji. Ele explica que com o cultivo do diretor, ela não deve ser páreo para nenhum aluno comum. Minutos depois, Mingzu é chamada para seu duelo com Jinshi, mas ela continua preocupada com Renji, que treme como um picolé humano. Mingzu lembra que Yue é um mestre de QI, que passou anos dominando as artes místicas. Ele também pesquisou muito sobre cultivo de culto, o que significa que Renji não pode lutar sem ser exposto. Para piorar, Yue é o carrasco do culto, não poupando nada ligado a ele. Enquanto Mingzu pensa numa saída, Yue a manda parar, pois ela acabou de vencer o duelo. Os olhos de Jinchi o fizeram sair do ringue para achar uma rocha, dando a vitória a Mingzu. Renji se pergunta que teste é esse, e Tom é chamado para seu duelo contra Ginger. Ele assume uma postura, mas Ginger corre e bate os seios no peito dele. Tom é nocauteado, então Yue dá os pontos a ela, enquanto Renji se pergunta por que está numa aula com pacientes psiquiátricos. Então, Yue chama Salim e Dali para o duelo, e ambos ativam seu Ki para uma luta feroz. Dali lança o primeiro ataque tentando sobrecarregar Salim com socos, mas ele para todos e contra-ataca. Dali se recusa a recuar e tenta estrangulá-lo, mas Salim o impede de novo. No momento seguinte, eles apertam as mãos e começam a se elogiar. Mas isso enfurece Yue, que os reprova por perder seu tempo. Ele lembra que o duelo é um teste sério, não uma chance de exibir sua estranha bromance. Então, é a vez de Rimin. Seu oponente é o antissocial Hua Wotu, e ela se empolga, pegando seu livro de habilidades para achar o ataque supremo. Mas ao virar as costas, Hua Wotu a empurra para fora do ringue com o cajado, garantindo a vitória. Minutos depois, finalmente é a vez de Renji. Yue o chama para o duelo. Renji sai relutante, Mingzu tenta parar o duelo, mas ele diz para não se preocupar. Então, Yue lembra Renji da humilhação que ela o fez passar outro dia. Após prometer que ela seria expulsa e humilhada, Yue ataca, e Renji bloqueia. Ao ver isso, Mingzu entra em pânico, pensando que Yue já viu o cultivo de culto de Renji. Mas depois que a poeira baixa, ela vê que Renji usa apenas o cultivo do diretor. Yue também vê isso, mas chama Renji de tolo por usar seu trunfo primeiro. Após prometer ensiná-lo uma lição, Yue libera lâminas de plasma para cortá-lo, mas Renji as bloqueia facilmente. Isso empolga Mingzu, mas ela nota que Yue está mais irritado. No instante seguinte, ele libera um poder nunca visto e ataca Renji, que é dominado. Todos entram em pânico, achando que Renji está acabado. Yue se choca ao vê-lo de pé quando a poeira baixa. Mas, como usou uma técnica forte, Renji fica fraco e suas roupas são rasgadas. Renji fica aterrorizado de novo, pois Yue está prestes a expor sua identidade. Enquanto ele tenta se esconder, Mingju chama Yue de esquisito por expor os planos dos alunos. Yue insiste que, como professor, ele escolhe o método de treino, e eles não têm direito de discutir. Ele lembra que um cultista não seria gentil com as roupas numa luta. Com isso, ele diz a Renji para lutar como se fosse um cultista sem moral. Yue ataca de novo, e Renji usa o que resta do cultivo do diretor para bloquear. Quando Yue ataca de novo, Renji perde a força e é dominado. Yue pensa que vai vencer.
Renji canaliza todo o chi que lhe resta e libera um ataque que domina Yue, jogando-o pelo círculo. No último instante, ele usa uma habilidade para se manter, mas um de seus pés acaba fora do círculo. Ao ver a vitória de Renji, todos o celebram, enquanto o cabelo de Yue cai pelo uso insano de chi. As roupas de Renji se desfazem na pior hora. Enquanto o vento as leva, Renji entra em pânico, achando que seu pênis será exposto a todos. Lee aparece de repente e usa uma habilidade de terra para criar barreiras e envolvê-los. Ao ver isso, todos ficam preocupados. Principalmente Ramen, que chama Renji. Ele está confuso, mas Lee se junta a ele e lhe dá um novo visual antes de derrubar a tenda. Quando a poeira baixa, Mingju vê Renji se contorcendo e sente borboletas. Ela se lembra que ele é um homem antes de todos notarem alguém no céu. Lee retorna com uma nova fantasia que deixa todos curiosos. Ele se apresenta como o supervisor do dormitório N. E todos caem no disfarce óbvio. Mingju se apaixona por sua aparência. Lee explica que veio descobrir quem incomodava o pobre Renji. Todos apontam para Yue, ainda paralisado pelo ataque de Renji. Ele ainda processava a derrota quando Lee esmaga seu rosto com um soco brutal, agredindo-o por duelar com um aluno. Ao voltar a si, Yue surpreendentemente admite que Renji o derrotou, mas em vez de lhe dar os pontos, Yue promete ficar de olho nele. Após prometer expulsá-lo ao menor sinal de problema, Renji se assusta. Yue então se aproxima de Lee e pergunta quando ele entrou na academia, pois ninguém nunca o viu. Yue pergunta por que ele ousou interromper a aula, e Lee orgulhosamente explica sua revolta ao saber que Yue intimidava os alunos. Em vez dos ataques, Yue o elogia por ser corajoso, antes de dar-lhe as direções para seu escritório. Ele pede a Lee para fazer uma peruca, o que traumatiza a turma. Então avisa Renji para ficar fora do seu caminho e vai embora. Uma morsa humana observava o duelo de sua sala com um telescópio especial. Ele diz que mexer com os caras da turma problema será melhor que assistir às próprias aulas, e seus meninos concordam. Ele então tagarela sobre o telescópio e pede a Tang para fazer mais, para que todos os amigos possam assistir a turma problema. Na semana seguinte, Renji decide escrever uma carta a Boxian, explicando tudo o que passou desde que se matriculou. Yue de repente entra, então Renji para evitar problemas. Infelizmente, Yue nunca perde a chance de punir o aspirante a Lorde Demônio, agredindo Renji verbalmente. Então ele apresenta a todos Tang, o novo colega de classe excluído que foi rebaixado. Animados para ver outro rosto na classe dos rejeitados, Yue lhes fala sobre as provas. Uma nova regra: quem tiver menos de 30 pontos é expulso. Ao ouvir isso, Mingju acusa Yue de tentar reprovar Renji de novo, mas Yue diz a ela para parar com a tagarelice, pois o diretor aprovou. Tang também corre o risco de ser expulso, então ele não visa só Renji. Isso alivia Renji. Mingju tenta falar com Tang, mas é tratada como se não existisse. Tang sai, Ryoming a para e exige saber por que é tão rude, mas Tang a humilha mais que Xiang e Yue. Ela então pede a Yue uma missão para aumentar seus pontos, e Renji também toma aquela iniciativa de se juntar. Mas Yue diz que a próxima missão exige trabalho em equipe de todos. A missão envolve colheita de arroz, e como não podem fazer sozinhos, Renji espera até voltarem antes de sugerir que peçam ajuda aos outros. Quando Tang também o ignora, Renji a para e pega sua mão antes de perguntar se podem ser amigos. Assim que voltam para a aula, Salian acusa Tang de trabalhar para o culto. Aparentemente, o líder da seita Tang Tang uma vez trabalhou com o culto em segredo, e depois que foram descobertos, ele morreu para evitar a humilhante punição e execução que sofreria nas mãos dos clãs da justiça. Isso surpreende a todos, mas Renji ainda tenta defender Tang. No entanto, ela diz a ele para parar, pois não se importa com a confiança deles. Depois que ela sai furiosa, Ryoming diz que Salian está definitivamente atrás de Tang. Mas então Mingshu explica que estar na turma problema os coloca em desvantagem, dificultando a confiança em todos. As missões de aumento de pontos de que todos precisam são raras e provavelmente não serão suficientes para todos passarem, o que provavelmente é o motivo pelo qual Tang não quer um possível discípulo do culto fazendo testes livremente com eles. Isso faz todos perceberem a seriedade do problema, então aceitam a missão de colheita de arroz, apenas para desonrar seus clãs novamente, enquanto os outros se esforçam. Mingshu vê que Renji está quase terminando e pergunta como ele é tão bom na colheita. Renji explica que teve que ser pai do seu inútil pai. Eles notam que Tang já terminou, mas quando ela tenta avisar, Mingshu a impede, dizendo que o supervisor não dará pontos até que a turma toda termine. Após olhar em volta e ver os colegas perdendo tempo, Tang decide ajudar. Ela tira uma colheitadeira e continua trabalhando, surpreendendo Mingshu e Renji, que nunca viram tal máquina. Eles perguntam sobre a máquina, e Tang a entrega para usarem, decidindo mostrar a todos. Felizmente, isso acelera o trabalho, e todos finalmente completam a missão. Com isso, todos se reportam ao supervisor, esperando uma grande recompensa. Mas o supervisor explica que a missão só vale 10 pontos, ou seja, cada um ganha apenas 1 ponto por todo o trabalho. Eles ficam desanimados, mas aceitam. Todos se desculpam com Tang por duvidarem dela e pedem para trabalharem juntos nas próximas missões.
Para a próxima missão, o supervisor manda limpar a casa de banho. Obviamente, eles se dividem em 2 grupos, para meninos e meninas. Como estão todos de branco, decidem tirar tudo para não manchar, o que aterroriza Renji, pois ainda o acham uma garota. Depois, acham a casa de banho e tentam descobrir qual é a certa para cada grupo, enquanto Renji continua em pânico. Mas lá dentro, ele se sente aliviado por estar só com as meninas, que estão bem em trabalhar vestidas. Renji vê Tang limpando com uma máquina e fica animado para ver o que ela fará a seguir. Quando o esfregão dela quebra, ela fica confusa. Renji e Mingshu oferecem ajuda. Mingshu até coloca uma toalha quente na cabeça dela para o estresse, mas Tang não diz uma palavra como sempre. Ainda assim, eles querem ajudar, mas então a modelo desajeitada do OnlyFans acha o ralo e puxa com força. O banho inunda na hora. Renji entra em pânico de novo, e Mingshu fica delirante por abraçar Tang. Renji ainda pensa em fugir quando Hyoming vê a água e mergulha para um banho sem proteção. Depois que a outra garota se junta, Renji percebe que precisa sair a todo custo e tenta fugir. Infelizmente, sua saia engancha na máquina de Tang e lentamente puxa suas roupas. Ao ver isso, Renji se desculpa e tenta correr, mas sua saia é arrancada. Enquanto seu pior pesadelo se desenrola, as garotas se preocupam, achando que ele está estressado com o trabalho. Elas tentam ajudar sem perceber que só pioram as coisas. Nisso, Tang nada com a saia para ajudar Renji. As garotas o tranquilizam e continuam checando, mas quando Renji aceita que tudo está perdido, ouvem discussões do banheiro masculino. No instante seguinte, uma espada atravessa a parede. Mingju age, pois é a única com direito de bullying. Haimin concorda e todos saem enquanto Renji ainda surta na água. Tang o ajudou a salvar a saia. Ele a agradece e pede que ela olhe para o lado, pois tem vergonha de se trocar. Ela concorda. Renji mergulha para se trocar em segredo. Debaixo d'água, decide levar Tang para o banheiro masculino. Ao se virar, Renji vê pêssegos que fazem seu cérebro falhar. Ele começa a se afogar e Tang o observa confusa, sem entender por que não se levanta. Ele a agarra para se apoiar, mas ao subir, Renji se vê em outro problema. Rasgou as roupas dela. Em vez do corpo dos sonhos, ele fica chocado ao ver cicatrizes no corpo de Tang. Envergonhado, Renji devolve as roupas e se vira para sair, mas Tang o impede e pede para não ir. Renji se surpreende, mas antes de perguntar, uma voz chama Tang e ela sai rapidamente. Momentos depois, chegam ao lado dos meninos e veem Shijong, uma morsa humana, batendo nos outros. Renji se surpreende, mas Tang de repente se curva para Shijong e o chama de mestre. Como se não bastasse, Shijong também a espanca, o que faz o sangue de Renji ferver. Mingju percebe e o impede de atacar Shijong. O supervisor retorna, chateado com Shijong por intimidar, mas ele culpa Tang, e ela assume a culpa sem argumentar. O supervisor deduz os pontos dela em vez dos de Shijong. Mesmo assim, Shijong continua insultando a todos até Yue retornar. Humin fica irritado e tenta lutar, mas Yue diz que lutar entre alunos é proibido, exceto por um duelo amigável. Todos concordam, mas Shijong diz que escolherá seu oponente. Yue concorda, então Shijong seleciona Renji, pensando que ele é o mais fraco. Enquanto Renji sai para fazê-lo pagar, Tang toma o lugar de Shijong, surpreendendo a todos. Shijong ordena ir com tudo. Ao ver o olhar preocupado de todos, ele se anima para o duelo. Yue percebe outra chance de tornar a vida de Renji mais miserável. Ele acrescenta que o vencedor ganha 10 pontos e o perdedor perde 10. Para piorar, só podem usar Chi. Salian percebe que Renji está acabado, pois não pode mais usar o cultivo do diretor. Yue se aproxima de Renji e o lembra que perder 10 pontos significa expulsão imediata. Enquanto Renji entra em pânico e pensa no que fazer, Shijong se cansa de esperar e manda Tang atacar logo. Ela hesita, ele promete dar o que ela sempre quis se vencer, mas se perder, ele entregará a academia. No momento seguinte, Tang ataca. Renji desvia das armas e quase perde membros. Isso excita Shijong, que ordena que seus escravos o sirvam enquanto espera pelo primeiro sinal de sangue. Renji desvia de ataques, mas Shijong relembra as vezes em que foi bom com ela. Isso a faz querer parar, mas com a chantagem de Shijong, ela se aproxima de Renji e secretamente o manda revidar. Renji fica confuso e leva um golpe no estômago. Ao se levantar, percebe que Tang tenta ajudar, o que o faz se perguntar o que Shijong tem contra ela. Enquanto lutam, Tang se cansa de fingir. Ela solta uma bomba de fumaça para dar a Renji a chance de vencer. Enquanto todos lutam para ver, Renji aproveita para atacar, mas para no último momento. Percebendo a chantagem de Shijong, ele decide desistir do sonho do certificado de bom só para ajudá-la. Tang percebe e o impede, pois tem a mesma ideia. Ela diz a Renji que, embora queira o que Shijong prometeu, não pode ignorar as memórias incríveis que fez com ele e com a turma. Enquanto ele assiste confuso, Tang libera uma explosão que cega a todos. Shijong reconhece a habilidade e se excita, achando que venceu. Mas depois que a poeira baixa, vem Renji segurando Tang, que desmaiou. Os outros celebram e Wei fica irritado, mas concede os pontos a Renji, pois venceu. Mingju corre para verificar Tang, mas Shijong decide contestar o duelo, e Wei se excita pensando que ele vai pedir uma revanche. Mas Shijong aponta para Renji e Tang, acusando-os de estarem ligados ao culto. Ao afirmar ter provas, Wei entra em modo selvagem, esperando ansiosamente.
Enquanto isso, Renji se borra de medo, pois é dele que Shijong fala. Ele explica que em Green City, Tang não falava com ninguém além dele, mas isso mudou após conhecer Renji. A amizade repentina é a prova de Shijong de que são discípulos do culto. Todos perguntam se ele enlouqueceu, pois é uma teoria estúpida. Ele saca o garfo de fruta impiedoso, da rainha da luxúria do culto, achado nos pertences da mãe de Tang. Mas Tang afirma que a mãe dela só guardou. Ela não tinha ligação com o culto. Shijong diz que a mãe dela é irmã da rainha da luxúria do culto, o que explica como ela conseguiu a arma. Yue pega a arma e pune Shizan por trazer algo tão destrutivo para a academia. Ele explica que nenhum aluno pode ser discípulo do culto, pois o diretor os inspecionou pessoalmente. Yue sai e Shizong a segue com um olhar decepcionado. Renji sugere entrarem, pois o pior passou, mas Celian se recusa a ficar perto de um parente de um discípulo do culto. Rumen concorda e Tang se emociona e foge. Renji a persegue, mas não a alcança. Liga para Lee e pergunta se a seita Tang trabalhava com o culto. Lee explica que Baxian sempre tentou que a seita Tang se unisse a eles, mas nunca conseguiu. Certa noite, anos atrás, ele voltou para casa mais deprimido que o normal. Lee preparou um Bloody Mary para ele. Baxian disse que nenhuma bebida consertaria a humilhação que sofria do líder da seita Tang e sua esposa. Tentou fazê-lo se juntar ao lado sombrio, mas sempre recusavam e até o atacavam quando podiam. Quando Liu lembrou que a seita Tang era dedicada à causa, Baxian chorou, perdendo a esperança de obter ajuda. No presente, Li diz a Renji que rumores da conexão da seita Tang com o culto só surgiram depois que viram Baxian Seon tentando falar com eles. Isso faz Renji perceber que Tang era inocente o tempo todo, então ele decide fazer algo. Nisso, ouvem Mingzu se aproximando e Li foge. Renji explica a situação de Tang, e Mingzu decide ajudá-la. Ela nunca duvidou que Tang fosse boa, e mesmo que tenha ligações com o culto, ainda a ajudará, pois tem um bom coração. Renji se apaixona ainda mais por Mingzu. Ela tenta sair, mas ele a impede para discutir um plano. Mais tarde, o treino ninja de Renji compensa. Ele se esgueira até a casa de Shijong e vasculha o telhado até achar o quarto do gordo. Após remover parte do teto, ele vê Shijong agredindo Tang e jogando coisas nela por zombarem dele. Ele fala dos castigos brutais que a esperam. Mas primeiro, ele tira um retrato de Renji. Lembra Tang que os clãs procuram Renji. Shizong diz que é a chance perfeita de consertar sua reputação. Como ninguém sabe como Renji se parece, ela terá que incriminar um dos rapazes da turma. Ele já tem uma réplica das roupas de Renji e tranquilizantes para nocautear o azarado que levará a culpa. Tang olha para as coisas e pensa. Shi volta a rir, até perceber que Tang não concordou com o plano. Quando ele pergunta, Tang diz que Renji e os outros da turma são amigos, então não pode traí-los. Shijong a manda parar de ser estúpida, pois ninguém quer saber dela. Ele garante que a vê como uma traidora inútil, mas Tang se recusa a incriminá-los. Irritado, Shijong a arremessa pela sala e a chicoteia, insultando sua família. Ele decide incriminá-la como o filho do Lorde Demônio e a expulsa, mas um ataque o joga contra a parede. Tang vê Renji entrar disfarçado e espancar o gordo até implorar por misericórdia. Renji então se apresenta como o filho do Lorde das Trevas e destrói completamente o lugar de Shizang. Enquanto o gordo tenta se levantar, Renji sente um ataque e o bloqueia com facilidade. No entanto, ele fica chocado ao ouvir Tang que promete matá-lo por arruinar sua família. Enquanto ela o persegue e desfere inúmeros ataques, Renji os evade e a deixa na arena da academia. Após desviar de outro ataque, Tang ativa uma cultivação Tang chamada Dança do Metal. No entanto, suas habilidades de bailarina são muito baixas para ferir Renji, então ela tenta cortá-lo com adagas chicote. Depois que Renji trata o ataque como um aquecimento, Tang decide ir com tudo para conseguir um bom golpe. Isso faz Renji perceber que não pode mais pegar leve, então ele carrega a magia das trevas e a joga contra a parede antes de incendiar o mastro. Momentos depois, os alunos notam o mastro em chamas, e a notícia se espalha rapidamente para Yue e o diretor. De volta à arena, Renji decide acabar com Tang, mas quando ele ataca, o diretor cria um escudo para protegê-la. Ele então pergunta quem é o agressor mascarado, mas todos os outros aparecem e rapidamente reconhecem Renji como um discípulo do culto. Enquanto todos se perguntam como pará-lo, Himin avista Tang no chão e diz que eles precisam deixar as diferenças de lado e ajudar, já que ela tem lutado sozinha contra Renji. Yue também decide atacar Renji, mas o diretor o impede e diz que tem tudo sob controle. Depois de ver que todos estão presentes, Renji decola e destrói o escudo dourado do diretor antes de usar o disfarce de fumaça para abraçar Tang. Ela fica surpresa com isso, mas quando ele menciona o que ela disse durante o último duelo, ela o reconhece e fica emocionada. Então sua bomba de fumaça explode, e depois que a poeira baixa, os outros correm e ficam surpresos ao ver Renji desmaiado no chão. Após elogiar Tang por derrotá-lo, eles decidem acabar com ele para ganhar pontos extras, mas Lee de repente aparece e promete fazê-los pagar por ferir o filho do Lorde das Trevas. Chocados, eles perguntam se Renji é realmente o filho demônio procurado que todos estavam caçando.
E depois de dizer sim, Lee exige saber de qual seita Tang é. Depois que ela nomeia sua seita, Lee jura que eles permanecerão inimigos para sempre, apenas para fazer Tang parecer inocente. Então, ele tenta sair com Renji, mas o diretor os prende com seu sino dourado. Pela primeira vez, o velho fica visivelmente chateado e diz a Lee que eles não podem simplesmente entrar na academia e sair quando quiserem sem punição por suas ações. Prepara seu ataque, Lee entra em pânico e pede um plano a Renji porque não vê saída. No momento seguinte, Yue destrói as barreiras do diretor em uma tentativa desesperada de derrotar seu arqui-inimigo, Lee. Lee aproveita a chance para fugir com Renji, já que Yue luta como a Sakura no auge. Minutos depois, todos na aula pedem desculpas a Tang por duvidarem dela, pouco antes de Minzu aparecer com Renji, que afirma ter sido atingido por destroços da luta dela. Momentos depois, o diretor elogia Tang por proteger a academia de um discípulo de seita. Ele cancela as punições dela e a coloca de volta na turma avançada. Em seguida, Shijon aparece para agredir Tang verbalmente de novo, mas ela o soca e o espanca por usá-la como saco de pancadas. Por isso, o diretor deduz 20 pontos dela, o que a leva de volta à turma problema, como ela queria. Naquela noite, Renji entra em pânico, pois embora seu plano tenha funcionado, Tang sabe quem ele é e pode entregá-lo de verdade. Os sonhos de Renji terão um fim brutal, ou ele construirá o melhor harém da história do anime. Comente parte 2 para saber, e não esqueça de curtir e se inscrever para mais vídeos.